Há momentos na nossa vida que parece que tudo vai desabar, parece que tudo está desmoronando, parece que estamos caminhando sozinho e parece que o chão que fica debaixo dos nossos pés simplesmente desaparece. Hoje eu tenho algo muito profundo para compartilhar com vocês, algo que eu aprendi na palavra do Senhor e quero contar para vocês uma experiência que eu vivi com o Senhor em tempos difíceis. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu sei que Deus vai falar com você poderosamente, amém? Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia, estou aqui hoje para trazer uma palavra para vocês e compartilhar um pouquinho desse meu testemunho. E eu espero que Deus toque no seu coração até o final desse vídeo, Ele vai falar com você. Vocês que são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui comigo todos os dias no Devocional da Manhã, nos Devocionais de terça. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra em Salmos, no capítulo 16, e eu vou ler apenas o versículo 8, que fala assim: Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Amados, quando Davi escreveu esses salmos, ele não quis dizer que ele ia ser intacto de todas as situações difíceis, que ele não ia passar por nenhuma tormenta, nenhuma adversidade, mas ele quis dizer que em todo tempo ele estaria protegido porque o Senhor estaria ao lado direito dele. E nada iria abalar ele, porque poderia passar todos os ventos fortes, todas as situações difíceis, mas ele tinha certeza de que Deus estava ao lado dele. E muitas das vezes Deus permite situações de confronto vir na nossa vida, ou para nos tirar da zona de conforto, ou muitas das vezes, amados, para despertar em nós fome e sede por Deus, fome e sede pela palavra do Senhor, pela presença de Deus na nossa vida. Teve momentos que eu passei difíceis na minha vida e vários desertos que todo cristão vive para poder ser moldado e forjado por Cristo. E teve um deserto que eu passei e às vezes quando eu entro em deserto novamente, a situação sempre se repete. Deus permite situações acontecer na minha vida para eu ver e entender que o Senhor em todo tempo está comigo, está ao meu lado. Teve situações que aconteceram comigo que eu precisei clamar Jeová Jireh. E situações que você precisa do Deus provedor. E sabe aquele momento que você sente que tudo está desabando, parece que tudo está dando errado e você não entende o porquê. Você fica procurando brechas abertas, fica procurando saber de Deus se você está com algum pecado, que você está sendo punido e a gente fica meio perdido às vezes. Mas às vezes não é por aí o caminho, amados. É muito raro Deus nos colocar em deserto sem que Ele queira transmitir alguma mensagem para nós. Todas as vezes que eu entrei em deserto, Deus queria algo comigo. Ele queria me tratar, me moldar e me preparar para coisas maiores. E eu me lembro de um dia que eu precisava de provisão para aquele dia. E aquela voz contrária sempre vem quando nós estamos passando por situações difíceis. Até Jesus, quando passou 40 dias no deserto, Satanás foi diante dele tentar ele. Ele foi até ele para procurar distrair Jesus do propósito e fazer Jesus cair. Só que a gente percebe que se até o Filho de Deus, em sua santidade, ele foi tentado e provado pelo inimigo, nós também seremos. E quando a gente entra em deserto, as vozes contrárias sempre vêm. Agora o Senhor te esqueceu. Agora Ele te abandonou. Você chegou numa situação que você precisa prover para essa conta, você precisa do alimento, e cadê o seu Deus? Muitas das vezes essa voz vem no seu ouvido, e eu hoje quero falar para vocês, quando essa voz vier sobre o seu ouvido, repreende essa mentira de Satanás, porque isso é uma mentira, isso é um engano. Deus está com você. Quem te leva para deserto é Deus, porque Ele quer te tratar, te moldar e te entregar algo. E muitas das vezes Deus quer te mostrar que Ele está com você. Eu me lembro que por várias situações, uma situação era uma conta que eu precisava pagar e tinha data para pagar aquela conta. E eu entrei numa semana de jejum e propósito com o Senhor e falei: Senhor, se o Senhor está comigo, provê para mim. Eu preciso pagar essa dívida, eu quero muito quitar essa dívida. E amados, eu orei com tanta fé, eu profetizei com tanta fé.
E eu me lembro que quando eu vivi essa experiência eu fiquei muito feliz, porque chegou o dia de pagar a conta e não aconteceu nada. Passou por mais uns 10 dias, nada aconteceu, depois 15 dias, nada aconteceu. Quando chegou no dia mais ou menos 17 dias depois, quase 20 dias, eu comecei a falar assim para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu compartilhei com o meu esposo que o Senhor ia fazer, que o Senhor era Deus fiel, e eu sei que o Senhor é. Mas agora, Senhor, eu me saio como uma mentirosa, porque eu disse que o Senhor faria e disse para ele crer que o Senhor faria, e nada aconteceu, e já vai para 20 dias, Senhor. Ai, Senhor, nos ajuda. Eu não quero sair por mentirosa, e eu quero que ele veja o tamanho do seu poder. E, amados, nessa época nós estávamos passando por uma situação de teste mesmo na mão do Senhor. Nós estávamos vivendo um deserto e nós estávamos sendo tentados no deserto para fraquejar, para cair, para paralisar as promessas do Senhor. E nesse período, nesse dia, quando eu fiz esse clamor com o meu coração, uma voz soprou no meu ouvido e disse assim: abre a conta do banco. Amados, eu não vou me esquecer nunca daquele dia. Quando eu abri a conta, o valor que eu precisava estava o dobro lá. E quando eu abri a conta, eu não acreditei, porque foi bem no meio da minha oração, do meu clamor. Eu falei: Senhor, o Senhor vai me deixar saindo como mentirosa? Foi uma oração sincera de uma filha para um pai. E quando eu abri a conta, eu não acreditei, amados. Tinha o dobro do valor que eu tinha pedido ao Senhor. E quando isso aconteceu, Deus falou comigo poderosamente. E Ele me disse que quando a gente confia no Senhor e clama com fé, a resposta vem. Amados, tinha 3 dias que o dinheiro já estava na conta. Mas eu estava tão ansiosa, tão preocupada, tão aflita. Já tinha se passado 2 semanas do meu clamor e nada acontecia. Deus esperou eu chegar naquele clamor, naquela entrega sincera de falar: Senhor, eu não posso sair como mentirosa em teu nome. Eu disse que o Senhor ia fazer e nada aconteceu. Quando tudo isso aconteceu, amados, Deus me mostrou que aquele que é fiel nele, espera nele, confia nele, ele faz. E aquela não foi a única situação que eu vivi com Jeová Jireh. Muitas outras vezes eu precisei de provisão quando eu estava em deserto. E todas as vezes que eu oro e declaro Jeová Jireh sobre geladeira, sobre armário, quantas vezes eu já fiz isso e no mesmo dia a provisão chega. E hoje eu finalizo esse vídeo deixando essa mensagem para vocês. Lembre-se daquela passagem que está em Mateus, que Deus alimenta os pássaros que não têm celeira e Ele ama e cuida. Imagina nós que somos filhos. Você é filho, você é amado, você é amada do Senhor. Se você entrar com força na palavra de Deus, crendo, confiando, orando, buscando de todo o seu coração, Deus é fiel para te responder. E se você estiver vivendo uma vida alinhada com o Senhor, se você souber orar, clamar, você vai tocar na provisão, Deus vai te entregar. Amém, amados? Pai amado que estás no céu, obrigada, Senhor, por cada um que está aqui comigo agora, ouvindo essa palavra, essa oração. E o Senhor, meu Deus, conhece cada um que está aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada filho, o Senhor sabe que cada filho está passando, Pai. Se está esperando algo da parte do Senhor. O Senhor sabe, Pai, aonde os lares precisam do agir de Jeová Jireh, multiplicando aquilo que eles têm. Oh, Senhor, meu Deus, até criando o que não existe para abençoar seus filhos. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha visitar hoje armários, geladeira, conta bancária, Senhor. Cada filho que está com uma conta e precisa ser paga. Cada filho, Senhor, meu Deus, que precisa de uma provisão. Que hoje haja visitação do Espírito Santo de Deus. Que hoje haja visitação de Jeová Jireh sobre cada um que está aqui, Pai, e precisa de um milagre para esse dia. Eu declaro e profetizo o mesmo Jeová Jireh que me visita, o mesmo Jeová Jireh que me surpreende todos os
dias. Eu declaro e profetizo Jeová Jireh, visitando agora cada casa, cada família. Pai, desce com o teu poder, com o teu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, que Deus abençoe sua vida com essa palavra, revigore a sua fé e que te mantenha conectado no céu. Deus está contigo, Ele está ao seu lado. Clama a Ele de todo o coração e você vai encontrá-lo. Amém? Amados, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá? Se você quiser compartilhar seu testemunho ou fazer um pedido de oração, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.